E eu sempre falo nas minhas aulas teóricas, sempre me coloco à disposição para fazer esse serviço. Já vim aqui à Rádio Rural outras vezes, já tive anos atrás em alguns colégios fazendo palestras, e não só eu, mas a Edutran como inteiro se coloca à disposição para prestar informações, tentar esclarecer e educar a população de uma forma geral, e não só aquelas pessoas que estão tirando a habilitação. Jorge, talvez a palavra que você citou aí pelo menos umas 2 vezes seja educação. Isso. Caminha por aí, né? O trânsito ele precisa, antes de qualquer multa, antes de qualquer polêmica, antes de qualquer coisa, é fundamental a educação no trânsito? Com certeza. Não só no trânsito, em qualquer coisa da vida, né? Qualquer coisa da vida, a educação é a chave para você melhorar, para você ter bons resultados, né, para atingir um padrão de excelência em que quer que seja. É necessário ter educação, e uma educação contínua, né? Por isso que eu falei que a Edutran tem esse compromisso de educar continuamente, não só apenas quando a pessoa está lá dentro da Edutran tirando a habilitação. Eu gosto de falar lá para os meus alunos, eu digo, olha, nós temos o compromisso com vocês para a vida inteira. Sempre que surgir alguma dúvida, entre em contato conosco. E é tanto que, pronto, tem muitos ex-alunos que, de vez em quando, surge alguma dúvida. Jorge, como é que eu faço isso? Tá Jorge, certo, tá errado. Tá certo, tá errado. Estou querendo fazer uma transferência aqui de uma moto. Como é que eu devo proceder? Recebi uma multa, como é que eu devo proceder? Então, por isso que eu falei, né, que é um compromisso assumido com a sociedade, não só com os nossos clientes, não só com os nossos alunos. Começar a falar aí, especificamente das mudanças, as últimas aí, que geralmente que geraram as polêmicas mais fortes, né? Redutores de velocidade, as câmeras de monitoramento, o que é que o condutor pode proceder com essa situação? Tá certo? O que é que tá certo? O que é que tá errado aí nesse ponto de vista? Olha, Geraldo, primeiro eu gostaria de trazer as informações que, segundo os dados do DPVAT, o Brasil, em números absolutos, é o 4º país que mais mata no trânsito. E se a gente for fazer a proporção entre a quantidade de pessoa que morre no trânsito e a população que habita no país, o Brasil dá um salto para o primeiro lugar. Então, o Brasil, proporcionalmente, é o país que mais mata no mundo. Então, primeiro, claro, a questão da educação, como a gente pontuou na pergunta anterior, mas ter também essa questão da fiscalização é fundamental para tentar diminuir esses números, tá certo? Então, qualquer ação que venha nesse sentido de trazer educação e depois cobrar, eu comparo a fiscalização de trânsito com a prova que se faz em um colégio. Primeiro o professor ensina a disciplina e depois tem aquela provinha para ver se você estudou, para ver se você tá dentro, né, do esperado. Então, o que eu posso dizer para os condutores é o seguinte: gente, a intenção da fiscalização não é multar, e sim reduzir o número de acidentes. Agora, claro, aqueles condutores que infelizmente persistirem no erro vão ser multados, igual aquele mau aluno que não se dedica, que não estuda, invariavelmente vai tirar uma nota baixa, talvez até reprovando na escola. Então é preciso sim
ter essa mudança de atitude, não só pela questão da multa, mas principalmente pela questão da vida do condutor, né? do condutor e de todos os usuários ali envolvidos. As principais informações que foram repassadas aí enfim, que circulam em grupos de WhatsApp, em mensagens, é a seguinte: o uso da viseira, conduzir motocicleta, por exemplo, sem o sapato fechado, a história das sacolas no guidão da moto. O que é que o Código Brasileiro de Trânsito diz a respeito dessas questões? Olha, essas não são, talvez seja novidade para muitos aqui, porque não sabiam, né? Porque agora que se tornou midiático, porque agora que está muito exposto, mas essa informação, essa lei, ela não é nova. Inclusive o Código Brasileiro não é novo, né? Não, de forma alguma. O Código ele foi criado através da Lei 9.503 em 97 e entrou em vigor em 98. Então já tem aí alguns anos. Quase 30 anos. Né? E desde essa época que já se falava de capacete com a viseira fechada, tanto para o piloto como para o condutor. Por que capacete de viseira fechada? Rapaz, não vou falar de pedra, não vou falar de metal. Basta uma borboleta, né, um animal invertebrado. Se você tiver a 60 km por hora e ela atingir o seu olho, você vai ter o seu globo ocular estourado, explodido. Não é que vai simplesmente ferir. A 60 km por hora, uma inocente borboleta vai estourar o seu globo ocular. Então, é mais do que necessário, né? Mesmo que não atinja o seu olho, mas, vamos dizer, uma abelha, um maribondo, ferrou. Quem já tomou ferroada de maribondo sabe o quanto que dói. E eu duvido que você estando andando de moto, levando uma picada no rosto, você não acabe se aperreando e perdendo o equilíbrio. E além da picada, né, tendo um acidente. Então, essa exigência da viseira fechada, tanto para o piloto como para o passageiro, tem fundamento. Chinelo, por exemplo. Geraldo, deixa eu só trazer mais uma informaçãozinha aqui em relação à viseira. O que muita gente diz? Porque Caicó é muito quente, eu sufoco. Mas, minha gente, o próprio Código de Trânsito, ele diz que você pode deixar ali uma brechinha de um centímetro aproximadamente, um dedo, para entrar ar. Não está errado. Isso está previsto no próprio Código de Trânsito brasileiro. E outra, o código também prevê, sempre que você parar no semáforo, sempre que você parar na faixa de pedestres, você pode sim erguer essa viseira. Não tem nenhum problema enquanto a isso. A questão da viseira fechada é quando a moto está em movimento. Lembrando que é permitido ter essa pequena fresta para a entrada de ar. Em relação ao calçado, tem que ser um calçado que se firme no pé e que não comprometa a utilização dos pedais. Por quê? Porque essa sandália ela pode escorregar do pé, ela pode se enganchar nos pedais e acabar fazendo você pode acabar fazendo você perder o controle. Inclusive, aqui eu vou fazer uma criticazinha ao Código de Trânsito em si, e não aos órgãos, porque o Código de Trânsito ele tem uma pequena brecha, Geraldo. Ele proíbe o uso da sandália, mas ele permite o descalço. Então, para mim, se é inseguro o chinelo... Também o descalço. O descalço também. Mas, enfim... Está lá no código. Tá lá no código. Então,
né? É aquela frasezinha que é muito comum no meio do direito, né? Dura lex, sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei. Então, não nos cabe afrontar, né, a lei, e sim cumpri-la. Deixa eu voltar aqui para a questão do capacete, que o ouvinte diz o seguinte: mas dentro da cidade de Caicó, aliás, falando dentro da cidade, eu entendo que seja Caicó, né? Uhum. Mas dentro da cidade não se anda em 60 quilômetros. Era para pelo menos liberar a questão da viseira. Mototaxistas serão prejudicados e muitos ficam encandeados, mesmo usando óculos de grau. Você concorda ou não com essa colocação? Olha, dentro de casa mesmo, às vezes mexendo no olho, cai um cílio dentro do olho, cai um cisco e já incomoda. Então, eu dei esse exemplo de 60 km por hora, não está no Código de Trânsito, isso está lá na direção defensiva. Eu trouxe só para exemplificar, né, para você ver o tamanho do estrago. Mas mesmo algo, você parado, você aqui, com certeza todo mundo já caiu um cisco, ou o famoso argueiro, como a gente diz no popular. Já caiu um argueiro no seu olho, ô Geraldo? Já. Incomodou? Incomoda. Então, mesmo você estando parado aqui dentro do estúdio, se cair um cisco, se cair um argueiro no seu olho, vai incomodar. E tudo que incomoda, tudo que atrapalha o ato de dirigir ou de pilotar, ele aumenta os riscos de acidente. Então, a ideia da viseira, claro, é para proteger casos mais graves, mas também os casos mais leves. A nossa ouvinte Shirley diz o seguinte: bom dia, sobre a questão da viseira, ele falando aí sobre a abelha, eu vinha pilotando certo dia em cima da ponte, quando fui picada por uma abelha. Na hora, eu não sabia o que tinha sido, gritava bastante de dor, e para não parar na ponte, seria inviável parar em cima da ponte, consegui chegar em casa chorando com muita dor. A picada tinha sido na barriga, imagine no olho. É a prova aí que pode acontecer, né? Com certeza. Irrefutável uma questão dessa. Eu acho que a maioria das pessoas já tomou picada de abelha ou de maribondo e sabe o quanto que é incômodo. Outra questão, falamos aí da viseira, né? Falamos também do chinelo, né? O sapato fechado. A outra situação é sacola no guidão da moto. A Semutran, inclusive, falou aí claramente que não vai interferir nessa questão. Certo. Mas falando aqui do ponto de vista do Código de Trânsito Brasileiro, é proibido, não é? É certo ou é errado? É proibido. O Código de Trânsito ele proíbe ter, né, qualquer coisa ali pendurada nos braços ou no guidão, porque isso vai desestabilizar. É proibido também ter coisas ali sobre o tanque entre os braços. Então, por exemplo, eu vejo às vezes trouxas de roupa sendo carregada em cima do tanque, e isso compromete ali a pilotagem. O Código de Trânsito, em seu artigo 26, Geraldo, ele tem um fundamento que ele diz o seguinte, que nenhum usuário da via pode fazer nenhuma coisa que gere perigo ou obstáculo. Então você não precisa saber todo o Código de Trânsito de cor. É só ter esse bom senso, fazer aquele exame de consciência. Se o código diz que eu não posso fazer nada que gere perigo ou obstáculo para mim e para as outras pessoas, desse ponto em diante, como eu acabei de dizer, é só fazer o exame de consciência, né? Eu vou até fazer o gancho aqui. Quando eu cheguei aqui, estava o padre Edson, né, dando a entrevista. E lá na missa, né, a gente sempre tem aquele exame de consciência antes da comunhão. Então, façamos como lá na missa. Você está dirigindo, está pilotando, está com aquela vontade de fazer alguma coisa. Aí, antes de executar, antes de fazer, pense, será que isso que eu quero fazer gera um perigo para alguém? Para mim ou para mim ou para alguém? Será que isso que eu quero fazer
gera um obstáculo para alguém, inclusive, pronto, daqui já vou fazer um gancho para um outro ponto. Você não perguntou, mas uma coisa que eu vejo muito é o pessoal com a famosa pane seca, a falta de combustível. A falta de combustível também é infração. É crime de trânsito? Não, crime não, infração. Infração de trânsito. Aí o pessoal diz, mas o que é que tem a ver? O carro não é meu, a moto não é minha, o que é que tem a ver eu ficar no prego por falta de combustível? Porque na hora que você fica no prego por falta de combustível, você se torna um obstáculo. E como eu acabei de dizer, no artigo 26 do Código de Trânsito, ele diz que ninguém pode fazer qualquer coisa que gere perigo ou obstáculo. Muito bem. Tem mais ouvintes. O ouvinte diz aqui o seguinte: a questão da viseira sabemos que não é permitido, mas poderia haver um bom senso como acontece em outras cidades brasileiras. Nas estradas é muito difícil algum motoqueiro andar sem viseira. Você concorda que poderia haver um bom senso ou não é assim? Olha, eu sei que é difícil usar, eu sei que tem hora que o calor de Caicó é sufocante. Confesso que realmente é difícil. Eu mesmo não vou tentar dar uma de santo aqui, dizer, olha, eu estou 100% com a viseira fechada, porque tem hora que realmente o calor vence e eu acabo levantando um pouco. Mas é bom a gente se esforçar para tentar andar com ela fechada o máximo possível, Geraldo. É isso, eu estou dizendo pelo que eu faço. Então, eu vou até o limite com ela fechada. Tem hora, tô ali, calorzão, não aguento, levanto um pouquinho, realmente, tô errado. Eu gosto de dizer para os meus alunos que, às vezes, as pessoas idealizam muito, o professor acha que o professor, seja de autoescola, seja no colégio, às vezes o pessoal acha que é perfeito, que é santo, né? Que ele nunca erra. E não existe ser humano perfeito. Se não existe ser humano perfeito, não existe motorista perfeito. Então, todos nós, algum dia, vamos errar. O que vai diferenciar o bom motorista do mau motorista não é isso. É você ter consciência do erro e fazer o possível para não tornar aquilo uma constante, você evitar, você fugir do erro o máximo possível. Então, vou falar aqui do meu comportamento. Da questão da viseira, eu uso a viseira o máximo que dá. Quando, em algum momento, o calor vence, infelizmente, abro ou encosta um pouquinho, tiro o capacete. O ouvinte pergunta aqui, quanto aos capacetes abertos, e aí? Essa é uma dúvida geral. Né? Eu acho que toda turma que eu pego lá na autoescola, eu escuto essa mesma dúvida. Tem gente que acha que é completamente proibido, tem gente que acha que só é permitido dentro da cidade. E, para surpresa de muitos, quando eu digo o capacete aberto, ele é perfeitamente permitido dentro e fora da cidade. Em qualquer via do país, o capacete é aberto, é permitido. A queixeira, ela não é obrigatória. O que é obrigatória é justamente a viseira, que é o tema da polêmica. Mas Jorge, aquele capacete que tem também, aquele capacete que além de ser aberto, não tem viseira. Ou aquele capacete estilo motocross, que apesar de ser fechado, não tem a viseira. Desculpa. Então, esses capacetes que não tem a viseira, você tem que comprar os óculos de proteção, estilo aqueles óculos de motocross, para usar junto com esse capacete. Seja ele aberto, seja ele fechado, tem que ter ou a viseira ou os óculos de proteção. Mas retornando, né, para fechar a questão do capacete aberto, sim, é permitido. Uma outra questão bem frequente que muita gente tem dúvida é a seguinte. Bom dia, pergunta aí ao professor a seguinte situação. Passar no semáforo a partir das 11 horas da noite, mesmo no vermelho, com velocidade reduzida, pois na capital podemos passar por questão de segurança.
noturno, né? Um período noturno pode passar com o semáforo fechado ou não? É uma grande dúvida essa daí. Demais. Também é outra questão que eu escuto em toda a turma e pela cidade. O pessoal sempre me aborda, principalmente depois desse vídeo, né? Que foi inclusive um motivo que você me viu e foi lá me convidar. Então muita gente me aborda assim, Jorge, mas depois de meia-noite, depois não sei que hora, pode passar, não é infração. E quando a gente estava aqui em off, né, antes de começar o nosso bate-papo ao vivo, a gente comentava aqui que muita gente confunde em ser permitido, o que é permitido, com o que não é fiscalizado. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Uma coisa é ser permitido, outra coisa é não ser fiscalizado. Então, em muitas cidades, a fiscalização de trânsito durante a madrugada é inativa. No entanto, isso não deixa de ser errado. Então, se você avançar o sinal, mesmo de madrugada, e provocar um acidente, e a perícia constatar que isso realmente se deu por causa que você avançou o sinal, você vai responder por isso. Agora, aquele memezinho, uma multa ou um assalto misterioso? Com certeza, a multa você já sabe o quanto que você vai perder. É só o valor da multa, no assalto não. Então, numa situação dessa, o direito também até fala, não é excludente, mas é justificante. Então, avançar nessa situação por uma fundada suspeita de assalto justifica assim a multa. Mas é infração de trânsito. Continua sendo infração de trânsito, né? Agora, muitos municípios realmente não fiscalizam. Se você está nessa situação, eu estou de madrugada, tá de madrugada, estou vendo que o sinal está vermelho, estou vendo um movimento suspeito aqui, vou avançar. Faça isso. Agora, como o ouvinte mesmo disse, com cuidado, com atenção, para não provocar acidente. Porque, inclusive, Geraldo, até mesmo a viatura com a sirene ligada, ela não pode simplesmente passar que nem um foguete, mesmo com a sirene ligada. Com sinal vermelho, a ambulância também está cometendo infração. Vamos lá. Eles vão passar, eles podem passar. O que eu estou dizendo é que eles não podem passar de qualquer jeito. Porque, pense, na outra rua pode vir uma pessoa surda que não ouviu o barulho. Né? Então, claro, óbvio, vem a ambulância do SAMU, a polícia, o bombeiro, eles têm prioridade de passar. Isso daí é inegável. Mas, ao fazê-lo, eles têm que fazer com cuidado, porque alguém na outra rua pode não ter se dado conta que se aproxima uma viatura com a sirene ligada. Então, se até mesmo as viaturas em situação de urgência têm que ter cuidado ao avançar o semáforo, imagine eu ou você nos nossos carros, nas nossas motos particulares. Esses dias tivemos na cidade de Petrolina, em virtude aí do envio de Dom Antônio, né, como vice-Petrolina, e podemos perceber algumas diferenças. Lá, à noite, depois de determinada hora, o semáforo fica piscando. É um intermitente, né? Isso. É uma alternativa? Pode acontecer aqui em Caicó, por exemplo? Sim, é uma alternativa. Porque aquele sinal amarelo é justamente dizendo o quê? Atenção, alerta. Então, já é um chamado para você reduzir a velocidade. Aliás, o Código de Trânsito, no seu artigo 44, ele diz que todos, ao se aproximar de qualquer cruzamento, devem fazer isso com velocidade reduzida. Então, veja só, o código ele é
bem claro ao dizer qualquer cruzamento. Se é qualquer cruzamento, é aquele cruzamento na zona urbana ou na zona rural, o cruzamento que é sinalizado, o que não é sinalizado, o que eu tenho a preferência, o que eu não tenho a preferência, não importa. Ao me aproximar de qualquer cruzamento, eu tenho que fazer isso com cuidado e atenção reduzida. Pois não, Alexandre. Jorge, eu estava aqui você falando da questão de cruzamentos. Em Caicó, a gente percebe algumas situações. Uma rua que teoricamente é principal, porque ela é uma avenida e a rua paralela a ela deveria a pessoa parar. Só que acontece o seguinte, a rua é asfaltada, paralela, e a principal é ainda em calçamento de paralelepípedo. Existe aí algum entendimento nesse sentido, em relação ao tipo de pavimento? Não. Essa também é uma questão bem frequente, e inclusive eu acredito que essa dúvida aí, o canto que mais ocorre essa dúvida é ali na esquina da Nápoles com a Wizard e Isso, usado com muita frequência aí por condutores que vão ao centro da cidade. Sim, sim. E aí tem aquela confusão porque a Otávio Lamartine, que é a rua da frente da Nápoles, ela é calçamento, e a Celso Dantas, que desce lá para o Santa Terezinha, é asfalto. E, no entanto, lá é sinalizado. A rua de asfalto, a Celso Dantas, ela é que tem a plaquinha de pare, ela que tem que parar. E muita gente acaba dizendo, não, mas aqui é asfaltado. Só que o Código de Trânsito, em canto nenhum, ele fala que asfalto é superior a paralelepípedo. Então, nesse caso, deve-se obedecer à sinalização. Muito bem. Tem mais perguntas aqui dos ouvintes. Tem muita pergunta aqui. O pessoal está perguntando à vontade. Que bom. Bom dia. A pergunta aqui vem do nosso ouvinte Bruno Henrique. Bom dia. As imagens do VAR, ele fala aqui do VAR, mas as imagens da câmera de segurança ficam gravadas para serem questionadas no eventual defesa de multa? Ou devem ficar gravadas? Devem ficar gravadas. Muito bem. Tem mais perguntas aqui. Gostaria de saber do profissional das leis de trânsito como ele avalia a sinalização em Caicó. A pergunta vem do Daniel. Falta mais sinalização em Caicó? Falta. Não só em Caicó, como no Brasil todo, né? É necessário melhorar. Agora, deixa eu fazer uma ressalva. Essa questão dos radares, ao meu ver, está bem sinalizado. Eu estou falando em outros aspectos da sinalização. Placa de proibido estacionar, né, placa de pare, nesse sentido que eu estou falando. Esses radares que foram implantados agora, tá lá com a plaquinha em seu devido espaço, com a devida antecedência, avisando que tem a sinalização. Então, algumas pessoas questionam porque está escondido. Está escondido? Na sua opinião? Olha, eu consegui ver todos. Então, o único que talvez tenha alguma dificuldade seja aquele ali junto da Academia de Irã, na Coronel Martiniano, no sentido Nova Descoberta Centro. Se você está vindo da Nova Descoberta para o centro, as plantas realmente tomam um pouco a visão. Fizeram a poda, melhorou bastante, mas ainda toma um pouco. Em relação aos outros, não vi nenhuma dificuldade em ver a sinalização, em ver o radar em si. Reboque nas motos são legais? A pergunta vem do Olírio Maris. Não. Não são legais? Não. Então o que é que pode acontecer com os motoristas que usam reboque? Multa. Vamos lá, tem mais perguntas, 992053030. Deixa eu trazer aqui perguntas dos nossos ouvintes. O ouvinte vai perguntar aqui no 992053030, vamos ouvir. Bom dia. Gostaria de saber do professor Jorge, o melhor de Caicó, por que lombadas tão diferentes uma da outra? Existe um padrão? Você já foi denominado aqui como o melhor de Caicó pela nossa ouvinte. Responda aí a pergunta dela. Que bom, muito obrigado pelo elogio. Olha, sim,
existe um padrão de lombadas, tá certo? Tanto na altura da lombada quanto no comprimento, a disposição também. A lombada ela tem que estar a uma certa distância, por exemplo, do cruzamento, ela não pode estar bem na esquina. Só vou ficar devendo, agora eu não lembro as medidas exatamente, mas que sim, existe um padrão tanto para a construção da lombada como para a sua colocação. O que acontece, Geraldo, é que muitas vezes é a própria população que constrói essa lombada. Então fica difícil se manter um padrão quando é a própria comunidade que faz essa construção. Muito bem, tem mais perguntas? Vamos ouvir. Bom dia, Geraldinho Oliveira. Bom dia, Jorge Luiz, esse excelente profissional no que faz pela Autoescola do Detran. Alberto, Jorge, me tira uma dúvida. Há comentários, há áudios aí sendo colocado nos grupos do WhatsApp que a gente sabe que o uso da viseira é essencial. Isso aí é uma coisa que a gente não pode tirar. A gente sabe que é essencial. Mas há áudios circulando nas redes sociais que o uso da viseira, ao passar por esses setores de fiscalização, não haveria nenhuma penalidade. Isso procede? Você sabe me informar se isso procede ou não? Muito obrigado, Alberto. Você está convidado, viu, Jorge? Encontro de rádio amador próximo domingo, viu? Sábado e domingo, mas domingo mesmo é o encontro, viu? Um abraço. Tá aí a pergunta do Alberto, e aí? Obrigado, Alberto. Estação Urso Preto. Eita, bons tempos aí de rádio amadorismo e PX. Ainda tem a minha licença, inclusive, P7 Juliette Oscar Romeo. Um abraço aí, um 73 quinto primo a todos os radioamadores que estão me ouvindo. Mas indo para a pergunta do Alberto. Alberto, infelizmente essa eu vou ficar te devendo, né? Porque quem tem condições de responder isso daí é realmente só o pessoal da Semutran. Não sei dizer se eles vão fiscalizar isso. Pelo Código de Trânsito, pode, né? Pode ser fiscalizado de acordo com o que tem no Código de Trânsito. A fiscalização da viseira por vídeo de monitoramento é sim possível. Agora, a Semutran Caicó vai cobrar, vai fiscalizar isso? Não sei dizer, infelizmente. Aí quando algum funcionário da Semutran tiver a possibilidade, é que vai responder essa questão aí, né? Essa daí eu vou passar para os universitários. Tá certo. Bom dia. Está virando rotina se defender o não pagamento das taxas de licenciamento dos veículos e motos. Por que essas taxas devem ser pagas? Uau. Olha, eu sei que a taxa tributária no Brasil é elevadíssima, né? É um dos países que mais se paga impostos do mundo. Eu, inclusive, esses dias fiquei chateadíssimo com a questão dos impostos das brusinhas, né? Acho que o Geraldo ficou sabendo, né? Do imposto das blusinhas, que antes até $50, né? Você conseguia comprar aí no AliExpress, na Shein, sem precisar pagar mais impostos, e agora até isso vai ser taxado. Agora, a questão dos impostos, da taxação dos carros, das motos, isso daí vai ajudar o quê? A recuperação das vias, dinheiro investido para sinalização. Ah, mas Jorge, você agora há pouco falou que a sinalização não está boa. A gente sempre está vendo que as rodovias estão em mau estado, o calçamento está ruim, eu não vou pagar o imposto. Eu digo, olha, o caminho não é esse. Um erro não justifica outro. Então,
nós temos que cobrar dos nossos políticos a aplicação correta desse dinheiro dos impostos que nós estamos pagando. Inclusive aqui na cidade de Caicó. Uhum. Inclusive aqui na cidade de Caicó, ano de eleição, né? Vamos cobrar isso daí, não só agora no ano de eleição, mas posteriormente também. Aquele prefeito que se eleger, aquela pessoa, né? Prefeito ou prefeita que se eleger, a gente fazer a devida cobrança. Não só estou falando prefeito, prefeita, mas o governador, governadora também, e também a nível federal. Cadê os impostos que eu estou pagando aqui? Cadê a aplicação nas rodovias municipais, nas vias municipais, estaduais e federais? Então o caminho é cobrar e fiscalizar nossos políticos e não deixar de pagar a taxa. É bom pagar a taxa? Você gosta de pagar? Não, quem é que gosta de estar tirando dinheiro do bolso? Mas, para viver em sociedade, a gente precisa abrir mão vamos dizer assim, de uma coisa que a gente gosta, para ter essa melhoria. A melhoria é para todos. Na hora que você está pagando isso, não é só você que vai ser beneficiado, mas a sociedade como um todo. Muito bem, Jorge, eu quero pedir desculpa aqui aos nossos ouvintes, tem uma imensidão de perguntas aqui, tem muitas dúvidas, é um assunto que com certeza gera questionamento, gera dúvida, muita gente fica aí, é certo, é errado, tá certo, tá errado. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui no Panorama 95, a nossa amiga ouvinte aqui, Josicléia, disse o seguinte, o Jorge deveria vir mais vezes, para dar mais instruções aí sobre o assunto. E eu tenho visto aqui várias mensagens fazendo referência ao seu profissionalismo, né? Como a mensagem aqui do seguinte: o melhor profissional de autoescola de Caicó. Enfim, o nosso objetivo aqui é tirar dúvidas, né? Que as pessoas tirem suas dúvidas, o que pode, o que não pode, dentro da lei, dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Mas eu convido o Jorge aí a voltar aqui outras vezes, assim que for possível, né? Para que a gente possa tirar mais dúvidas, passar mais informações. Como eu falei no começo da entrevista, o trânsito tem uma relação direta com a educação. Então é preciso ter educação no trânsito, não só aqui em Caicó, mas em qualquer local que a gente consiga chegar. Jorge, obrigado pela participação aqui no Panorama 95. Seja sempre bem-vindo. E mais alguma informação que você queira acrescentar, fica à vontade. Obrigado, Geraldo. Obrigado aí aos elogios, né, que chegam. Eu fico muito feliz com isso. É muito bom ver o nosso trabalho sendo reconhecido. E desde já me coloco à disposição aqui de você, Geraldo, e da Rádio Rural FM, para sempre que preciso for, né, vir até aqui e fazer esses esclarecimentos, trazer mais informações. E já vou provocar agora você, né? Vamos pegar essas tantas perguntas que ficou aí, Geraldo, sem resposta. Vamos ver o que mais de pergunta tem se repetido. E aí eu já posso, no meio da semana, durante essa semana, já fazer outro videozinho daquele, né, e liberar nas redes sociais da Edutran, e passar aqui para você liberar na rede social da rádio também. E também já ter um scriptzinho para um próximo encontro. Muito bem, então a turma que mandou mensagem aí, não apague, por favor. Não apague. Deixa aqui no WhatsApp que a gente vai repassar aí pro Jorge, e ele vai vamos filtrar. Montar aí uma ideia aí, né? Montar um roteiro, né? Tanto para um vídeo que vai ser postado nas redes sociais da autoescola, como também para um próximo encontro. Quando eu estou me despedindo agora, obrigado aí pela audiência de todos. Sim, mandar rapidinho aqui, Geraldo, mas não podia deixar de mandar um abraço para os meus pais, que são ouvintes assim da rádio, da época da Rádio Rural AM desde sempre, né? E agora Rural FM. E aí quando ontem eu falei, ela disse: não, deixa o radinho aqui já sintonizado, que eu quero ouvir. Tire da Rural, da 102 da FM, 102, bota na 95, que é para... Então um abraço aí pro meu pai, pra minha mãe. Diz o nome deles aí. A Nevinha e o Sebastião estão lá
Qual bairro? Lá no Canuto e Filhos. Muito bem, Nevinha, seu Sebastião, obrigado aí pelo carinho da audiência. E o convite está aceito, tá bom? Aqui no off, quando a gente desligar aqui os microfones, já vou falar com o Geraldo, tentar acertar aqui uma outra possível data. Minha gente, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima vez.